Alô abençoado com todas as bênçãos. Esse é um dia muito especial, mais um dia. Todos os dias são especiais, mas o dia que nós nos encontramos aqui, que estamos aqui para gravar esse vídeo para você, para compartilhar com você este vídeo tão importante, como sempre. Hoje nesse estudo em apostila, eu quero compartilhar com você como orar em graça. É fruto de muitas perguntas que me fazem. As pessoas precisam saber como elas devem orar. Na verdade, como elas devem conversar com Deus. E o que conversar com Deus? E desde já eu vou te dizer uma coisa bem interessante. Tem pessoas que pensam que começar a orar, chorar, dizer assim, Senhor, agora eu vou entrar em sua presença. Não é agora que você vai entrar na presença de Deus. Você já estava na presença de Deus. Aliás, você está sempre na presença de Deus. Se você é um eleito, um filho de Deus, você está sempre na presença de Deus. Você tem a chave da casa, está certo? Você tem a liberdade de falar com o Pai. Em qualquer tempo, em qualquer lugar onde você estiver. Hoje mesmo, alguém me perguntou, devo continuar orando de joelhos? Não, você não precisa se ajoelhar. Aliás, se ajoelhar para orar é uma atitude de sistema religioso e não da graça. Você não precisa fazer gestos nem cerimônias com seu Pai. Está certo? Bom, a gente começou de verdade e vamos começar de fato agora. Isso só foi uma introdução rápida. Aí, ok? Neste estudo compartilharemos como se deve orar com o entendimento do Evangelho da Graça. Isso sim é importante, tendo como base sempre as cartas do apóstolo Paulo, que Paulo disse em suas cartas. Primeiro, qual é a oração que funciona? O que é uma oração que funciona? Veja só, Romanos 10, 8 a 10. Perto de ti está a palavra. Palavras de Paulo. Perto de ti está a palavra, em tua boca e em teu coração, ou em tua mente. Esta é a palavra de fé que pregamos, que se confessarmos com a boca que Jesus é o Senhor e creres em seu coração, a sua mente, que Deus o levantou dos mortos, serás salvo. Ou seja, que Deus levantou dos mortos, você deve crer no Cristo ressuscitado. Jesus de Nazaré já passou. Ele cumpriu sua missão. Nós não desprezamos o que Jesus de Nazaré fez. Nós honramos o que Jesus de Nazaré fez. Honramos tanto que reconhecemos como que tirou o pecado do mundo, aniquilou o diabo, cumpriu a lei. Só que agora ele está ressuscitado em nós. Ele vive em nós para sempre. Ele é um Deus vivo em nós. E é isto que nos salva. Se você imitar Jesus de Nazaré, isso não te salva. Isso te faz um judeu, um judaico cristão. Se você for imitar direitinho a Jesus de Nazaré, você vai acabar indo para a cruz. E eu tenho certeza que você não quer isso. Verdade? Então, vamos ao ressuscitado. Conforme diz Paulo em Romanos 7:4. Vamos atravessar a ponte. Vamos atravessar o véu de Cristo. E vamos ao ressuscitado. Aí você é salvo. Quando você atravessa o Cristo de Nazaré, vai para o ressuscitado. Você então é salvo. Ué, mas eu já não era salvo desde antes da fundação do mundo? Sim. Aqui estamos falando da segunda etapa da salvação, que é a salvação diária. A salvação do seu dia a dia. Esta é a salvação da qual a graça trata. A graça não trata da salvação eterna, porque Cristo já tratou antes da fundação do mundo. Agora, a salvação diária, sim. A salvação do dia a dia, a salvação do medo, a salvação dos homens maus e perversos, a salvação das coisas que você tem impregnadas em sua carne,
salvação das fortalezas que estão em sua mente e de tantas outras coisas, a salvação do dia a dia. Porque com o coração se crê para a justiça, mas com a boca se confessa para a salvação. Outro detalhe, não é meditação, não é para você ficar meditando. Não estou dizendo que você não deve ir a um lugar bonito, sentar, olhar a natureza, isso é muito legal também, mas não é isso que é a confissão, é falar com a boca mesmo. E falar o quê? Aí é que está o segredo. O que é que tem na sua mente, no seu coração? É isso que você vai falar. Se você tem lei, você fala: ó Senhor, abençoa-me, perdoa os meus pecados em nome de Jesus. Quem tem lei fala isso. Quem tem graça fala o quê? Vamos ver isso nesse estudo. Vamos começar a falar sobre isso. 2 Coríntios 4:13. Aqui vai mais um pouquinho, estamos avançando. Mas tendo o mesmo espírito de fé, conforme o que está escrito, não é conforme o que alguém acha, o que alguém pensa, é conforme ao que está escrito. Crie pelo qual falei. Agora, falei o quê? Eu creio muito bem. Eu vou falar o quê? O que eu creio, em linha com o que eu creio. Acabamos de dizer. Se você crê que está debaixo da lei, você está em pecado. Então você vai dizer o quê? O que todo mundo na lei diz. Eu não vou ficar repetindo. Todos nós viemos do sistema religioso, está bem? Mas hoje, quando entendo o Evangelho da Graça, o que eu falo que sou abençoado. Senhor, graças porque Tu me abençoaste com todas as bênçãos. Senhor, graças porque em Tua presença há plenitude de vida. Senhor, graças pela mente de Cristo que está em mim. Eu ativo a mente de Cristo para entender aquilo que Tu queres que eu entenda. Graças, Senhor, porque os meus pecados foram perdoados. O Senhor não se lembra mais dos meus pecados. Não tenho pecado, eu vivo perfeitamente, completamente em Cristo. Tudo isso que você deve confessar com sua boca em graça e muito mais. Isso foi só um exemplo. E aqui diz também, crie pelo qual também falei. Nós também cremos pelo qual também falamos. Nós, a família da fé, nós falamos o mesmo. Foi isso que o nosso Pai nos ensinou, que nós falamos, que nós viemos a falar o mesmo. Não importa em qual lugar que nós estejamos, não importa se nós estamos na China, não importa se nós estamos do outro lado do mundo, nós devemos falar a mesma língua. Ao contrário do sistema religioso. Aqui bem perto, onde eu estou gravando esse vídeo, há centenas de sinagogas judaicas, cristãs, aqui, onde cada um fala uma coisa, um fala uma coisa diferente do outro, cada um fala diferente do outro. Isso não é a unidade do Espírito. Isso está longe de ser a unidade do Espírito. Esta, então, é a oração que funciona, que te salva. Esta oração verdadeira que você deve expressar. Segundo ponto, como orar em graça. Vamos ver agora a gratidão. Como você deve orar em graça. Se eu não vou entrar na presença de Deus porque eu já estou na presença de Deus, então começa a dizer o quê? Gratidão, louvor a Deus. Eu começo a louvar a Deus em todo o tempo. Colossenses 3:15. E a paz de Deus governe em vós, em vossos corações, em vossas mentes. O que tem que governar a tua mente? A paz de Deus. Deus dá a paz. Governe em vossos corações. É Deus que tem que te governar. É a paz que tem que te governar. É a convicção que tem que te governar. É o repouso que tem que te governar, abençoado. Você está no repouso de Deus. Deus já repousou de suas obras, como você também vai repousar. Agora, entre no repouso de Deus.
Você não deve orar apavorado, mesmo porque não há razão para isso. Porque você está assustado? Porque você está preocupado? A oração não é a expressão de preocupação. Aliás, a preocupação não é legal. Você deve se ocupar das coisas e não deixar as coisas se ocuparem sua vida. Há uma série de coisas interessantes aqui. E a paz de Deus governe em vossos corações, a qual foste chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Paulo diz que os colossenses sejam gratos a Deus. Então, nosso espírito aqui, no comportamento da graça, é de gratidão. O que podemos orar a Deus? Senhor, eu te agradeço. Eu te agradeço por tudo o que o Senhor fez em minha vida. Você não precisa ficar orando em casa, no restaurante. Você não precisa ficar orando toda vez que você vai almoçar. Não existe necessidade para isso. Você tem que agradecer. Agradeça a comida que está alimentando o seu corpo. Agradeça a família que você tem. Agradeça a esposa que você tem. Agradeça o seu trabalho. É isso que você tem que fazer. Orar sem cessar, você não precisa ficar toda hora confessando. Você pode estar em espírito de oração. Efésios capítulo 5, 19 e 20. Falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando ao Senhor em vossos corações, dando sempre graças por tudo a Deus Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos um estudo que fala sobre o louvor e a adoração, a diferença que existe entre as duas coisas. Tem pessoas que falam a celebração de adoração. No sistema é muito comum isso. Cânticos de adoração a Deus. Adoração é mentalidade religiosa do sistema. A adoração implica em prostração, implica em usar o corpo, em ajoelhar-se. Adoração tem isso. Adorar a Deus naquele tempo do velho pacto era sempre estar prostrado, sempre estar com uma mente de tristeza, de distância. E nós não vivemos em distância de Deus, nós vivemos dizendo Abba Pai, porque Deus é nosso íntimo, Ele é nosso Pai, não é? Então nós louvamos ao Senhor. O louvor é outra coisa. Cantar e louvar ao Senhor. Cantar o quê? O que nós vamos cantar? Pode pegar uma música do sistema religioso para cantar? Não dá, porque a adoração não permite que nós venhamos a expressão da graça. Então, na graça nós louvamos com o quê? Com a palavra que nós cremos. E qual é a palavra que nós cremos? Que nós somos abençoados, que nós somos escolhidos. Você canta dizendo que você é um escolhido. Está certo? Você não pode pegar um salmo de Davi, por exemplo, e louvar hoje em dia. Você tem que adaptar, porque Davi estava antes da cruz. Ele era um homem tremendo. Era o rei de Israel, era um homem extraordinário, mas o louvor dele era para aquele momento. Então ele dizia, Senhor, a minha alma tem sede. Hoje eu não posso dizer que a minha alma tem sede. Por quê? Porque Deus vai me dizer, por que você está com sede? É só beber. Então hoje nós podemos ter acesso a tudo o que nos deu, o alimento, tudo. O alimento necessário para as nossas vidas, nós já temos. Então é gratidão, é louvor. Diga, louvor e gratidão. Em Hebreus, capítulo 13, no verso 15, também diz, assim que ofereçamos sempre a Deus, por meio dele, ou por meio do sacrifício de Cristo, sacrifício de louvor, quer dizer, fruto de lábios que confessam o seu nome. Esse é o sacrifício do qual Deus se agrada hoje. Não mais sacrifício de sangue, não mais sacrifício de subir escadas de igrejas de joelho, não é sacrifício de botar espinhos ou milho de pipoca no sapato para doer, auto se flagelar,
passar por cima de brasas vivas, sair andando por aí em cima de brasas, queimando os pés. Não é esse o sacrifício que Deus quer. O sacrifício que Deus quer é o sacrifício de uma mente feliz, sacrifício de louvor, lábios que confessam o seu nome. Abba, Pai. Que coisa linda! Orar em graça, agradecer, o sacrifício de louvor, cânticos, a mente ativada, falar o pacto, cantar o pacto. É disso que Deus se agrada. Mas então, não podemos pedir nada a Deus? Esse é o ponto 3. Podemos e devemos pedir a Deus agora. O que devemos pedir a Deus? Efésios 1, 16 a 18. Assim diz: não cesso de dar graças por vós, fazendo memória de vós em minhas orações, para que o Senhor Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de glória, vos dê. Então Paulo pedia aos Efésios, pedia por Deus para os Efésios. O que ele pedia? Número 1, exemplo: espírito de sabedoria e de revelação no conhecimento. O que é que você pode pedir e deve pedir a Deus? Ilumina minha mente, Senhor. Faça com que eu possa entender, eu recebo a tua sabedoria. Aliás, as pessoas que estão aqui compartilhando, conversando, peça olhos iluminados, peça para entender a graça, peça isso a Deus e Ele vai continuar iluminando a sua mente, com toda certeza. O ponto 2, iluminando os olhos do vosso entendimento. O entendimento tem olhos. A mente tem os melhores olhos para enxergar a verdade. Olhos para entender coisas que estavam ocultas em mistério. Para muita gente, a mente tem olhos, iluminando os olhos do vosso entendimento. Para quê? Para que saibais qual a esperança a que Ele vos chamou. Você foi chamado para quê, abençoado? Você tem uma esperança nisso. Por que você está na graça hoje? Você está na graça porque é verdade? Não. Existe uma recompensa para você. Existe uma recompensa para nós. Há uma esperança dentro disso. Para que saibais qual a esperança que Ele vos chamou e quais as riquezas da glória de sua herança. Você é um herdeiro. Você sabe que você tem direito à herança. Você não precisa pedir. Ele já te deu. Só resta cumprir o tempo necessário para a transformação deste corpo. E eu acabei de falar qual é a maior herança que você tem direito: a transformação do seu corpo, a um corpo semelhante ao corpo de sua glória. Esse é o teu benefício maior. Eu recebo recompensa financeira. Recebo que aquele processo que está pendente, isso sim. Eu recebo muita saúde. É bom viver em saúde. É bom ter recursos financeiros. É bom ter muitos amigos verdadeiros. É bom ter muitos bens, desfrutar deles, saúde, mas essa não é o nosso objetivo fundamental. O objetivo fundamental é a transformação do nosso corpo. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 3, verso 1 e 2. No demais, irmãos meus, orai por nós. Olha, Paulo está pedindo oração, hein? Para quê? Mas que tipo de oração? Senhor, eu te peço que a igreja ore de joelhos por mim. Eu te peço que a igreja faça isso, aquilo. Eu peço ao Senhor que o Senhor me abençoe. Foi isso que Paulo pediu? Não. Paulo pediu o seguinte: que a palavra do Senhor corra e seja glorificada. Paulo sabia qual era a sua missão e tinha colaboradores com ele. Então ele disse aos Tessalonicenses: peço a vocês que orem para que a palavra corra e seja glorificada. O que quer dizer? Correr e ser glorificado.
não é correr de qualquer maneira. A palavra deve correr a palavra deve correr, não de qualquer forma, mas ela deve correr e ser glorificada. Ou seja, tem que correr com livre curso, que ela dê fruto, e ela tem que dar fruto completo. As pessoas têm que entender o que estão lendo, o que estão ouvindo. Os pregadores que estão no YouTube não podem criar confusão na mente das pessoas. Tem muita gente criando confusão, tem muita gente ligando pelos olhos. Me explica isso, me explica aquilo. Tem muitas pessoas criando confusão, dizendo que Cristo veio nos anos 70. Tem gente ensinando coisa errada. A palavra não pode correr de qualquer forma. Ela tem que correr e ser glorificada. Ela tem que produzir fruto e tem que produzir convicção no coração das pessoas. E, assim como foi entre vós, para que sejamos livrados de homens maus e perversos, porque a fé não é de todos. Tem gente que nos critica também. Ah, vocês estão falando besteira aí. Ah, porque esse tal de apóstolo, a palavra não é para todos. Nem todo mundo vai entender a palavra que nos foi dada. Tem alguns que não podem entender. A eles foi dado um véu que tampa os seus olhos para que não entendam. Mas para outros, para você que segue ouvindo o que a gente está falando aqui, você sim, eu recebo que os olhos do teu entendimento estejam iluminados e que você seja livrado de homens maus e perversos. Esses homens maus e perversos aqui não são só as pessoas que estão andando na rua querendo matar, querendo roubar, querendo destruir aquilo ou outra coisa. Aqui está falando principalmente dos homens perversos e maus que querem dominar a tua mente. Muito cuidado com isso. Existem muitas doutrinas falsas por aí, muitas filosofias pura e simplesmente. Existe hoje um movimento de ateísmo muito grande no mundo. Existem também homens maus e perversos. Quanto ao entendimento, o mundo está muito transformado e é muito importante que você receba e fique firme nessa doutrina do Evangelho da Graça, que você aprenda a confessar, a orar, como tem que chorar, compartilhar, agradecer a Deus e louvá-lo acima de tudo. Saber que você tem um anjo também designado ao seu serviço em todo tempo. Fique tranquilo, fique em paz. A oração é um privilégio de todos nós. A oração é um prazer muito grande. Quando Paulo disse aos Tessalonicenses, orai sem cessar, ele não disse que você tem que ficar enfiado dentro de uma igreja orando o dia inteiro. Ele disse que você tem que ter a mente ativada e os olhos iluminados durante 24 horas, se necessário até quando está dormindo. Os anjos te guiam. A tua mente está aberta para que você tenha uma noite de paz, uma noite de tranquilidade, com saúde, bem alimentado, feliz, com a sua família ao seu redor e todos reinando em vida. Este é o conselho desta palavra para você nesta hora. Eu recebo que você desfrute bastante de como orar em graça. Até lá, abençoado, abençoada com todas as bênçãos. É um privilégio sempre estar aqui. Na próxima oportunidade estaremos entrando aqui com um tema muito especial, muito importante para você também. Abençoado e abençoada.